Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas um a um começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço que aceites minhas desculpas. Outro disse: Comprei 5 juntas de bois e vou experimentá-las. Peço que aceites minhas desculpas. Um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. Então o dono da casa ficou muito zangado e disse ao empregado: Sai depressa pelas praças e ruas da cidade e traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. O empregado disse: Senhor, o que tu mandaste fazer foi feito, e ainda há lugar. O patrão disse ao empregado: Sai pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui, para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos filhos e filhas, o Evangelho de hoje, extraído de Lucas, nos traz uma parábola profundamente significativa e repleta de lições valiosas que podemos aplicar em nossas vidas. Jesus, em sua infinita sabedoria, nos apresenta uma narrativa que fala diretamente ao coração, oferecendo orientação e conforto, especialmente nos momentos de tristeza, dificuldade e desânimo. A parábola começa com a cena de um grande banquete que um homem organizou, convidando muitas pessoas para desfrutar de sua generosidade. Essa cena reflete o convite que Deus nos faz diariamente: experimentar sua graça, amor e misericórdia, independentemente de nossas circunstâncias. Hoje, é o Senhor quem nos chama, e devemos estar atentos a esse chamado. No entanto, a primeira lição que podemos extrair dessa parábola está na reação dos convidados. Muitos deram desculpas, recusando o convite. Alguns alegaram compromissos, enquanto outros simplesmente ignoraram. Essas desculpas refletem como muitas vezes reagimos quando Deus nos chama. Podemos estar tão envolvidos em nossos problemas e preocupações que deixamos passar a oportunidade de nos aproximarmos dele. Essa mensagem nos desafia a refletir. Quais são as desculpas que temos dado para não nos comprometermos com o reino de Deus? Frequentemente, as prioridades da vida cotidiana nos distraem do essencial, que é nossa relação com ele. A segunda parte da parábola revela algo fundamental. O homem que deu o banquete, ao perceber que suas primeiras escolhas recusaram o convite, ordenou que seu servo convidasse pessoas menos favorecidas, como os pobres, aleijados e mendigos. Isso nos lembra que Deus estende sua graça a todos, independentemente de nossa condição. Ele acolhe aqueles que se aproximam dele com humildade, mesmo os que se sentem os últimos ou menos dignos. Deus nos convida a aceitar sua graça e misericórdia, reconhecendo que ele é nosso refúgio nas horas difíceis. Essa inclusão dos marginalizados é uma poderosa demonstração do amor incondicional de Deus. Ele não faz distinção de pessoas, mas se preocupa profundamente com os excluídos, os aflitos e os que vivem à margem. Isso também nos convida a refletir sobre nossa própria postura. Temos estendido a mão aos necessitados? Estamos acolhendo os que precisam de nós ou estamos apenas focados em nossos interesses? Por fim, a parábola nos traz uma terceira lição importante. Quando o banquete estava preparado e todos reunidos, ainda havia espaço. O anfitrião enviou seu servo para convidar mais pessoas das estradas e atalhos. Isso nos ensina que o convite de Deus não tem fronteiras ou limitações. Nunca é tarde para aceitar seu chamado, independentemente de quão distantes possamos estar. Deus continua nos buscando, ansioso para nos acolher em seu amor. Outro aspecto profundo dessa parte é a insistência de Deus em encher sua casa. Ele não quer que nenhum lugar fique vazio em seu reino. Isso nos mostra a grandeza de seu desejo de nos salvar e de compartilhar conosco a plenitude de sua graça. É um chamado à esperança, pois mesmo quando nos sentimos perdidos ou distantes, Deus continua nos chamando com paciência e amor. Esta parábola também nos desafia a examinar nossas vidas
e a forma como respondemos ao chamado de Deus. Você tem feito desculpas ou ignorado esse convite? Talvez se sinta indigno ou distante, mas lembre-se, Deus convida a todos. Ele quer que experimentemos sua graça e amor. Aceitar esse chamado é o primeiro passo para encontrar paz, alegria e esperança em meio às adversidades da vida. Em resumo, o Evangelho de hoje nos ensina que Deus nos chama constantemente, independentemente de nossas circunstâncias. Se estivermos dispostos a aceitar seu convite, encontraremos um lugar à mesa, onde seremos preenchidos com sua graça e amor. Que possamos ouvir e responder ao chamado do Senhor, confiando em sua bondade e misericórdia. Que essa reflexão nos inspire a sermos instrumentos de Deus, levando seu amor e sua mensagem a quem mais necessita. Pois assim como fomos alcançados por sua graça, somos chamados a compartilhar essa graça com o mundo. Que Deus abençoe a todos, incluindo aqueles que mais necessitam. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.